Para reproduzir a estética de Matrix, é preciso observar os padrões visuais do filme e organizá-los em 4 pilares. 1. Figurino. 2. Cenário. 3. Cores. E 4. Cinematografia. E nesse vídeo você descobre como reproduzir a cenografia de Matrix. Mas antes, meu nome é Thiago e esse é o canal Conto Mais. Se você gosta de arte gráfica, de cinema ou de qualquer coisa que seja visual, inscreva-se no canal. E também clique no gostei, porque quando você clica no gostei, você ajuda na divulgação desse vídeo para outras pessoas que também gostam desse assunto, assim como você. Agora, eu vou listar os objetos de cena mais importantes do filme. As pílulas entraram para a cultura popular. As pílulas são lembradas até hoje como uma metáfora para a escolha entre permanecer na ignorância e tomar a pílula azul ou conhecer a verdade e tomar a pílula vermelha. Espelho. O espelho está presente em várias cenas do filme, incluindo a cena mais importante do filme, que é a cena em que o Neo sai da Matrix. Quando eu falar sobre cinematografia, eu vou falar mais do espelho, que é esse objeto que causa reflexão filosófica. O telefone. Aqui vocês podem ver um telefone. Esse objeto no filme é usado para sair da Matrix. Um telefone antigo, mais precisamente de 1999, o ano da simulação de Matrix. Se um membro da resistência quer sair da Matrix, ele tem que fazer uma ligação com um telefone. Então ele pega um telefone e faz uma ligação. Pode ser um orelhão ou qualquer outro telefone. Desses velhos aqui, telefone mesmo. Então o personagem pega o telefone e sai da Matrix. Computador. O computador é um objeto de cena relevante para o filme porque a inteligência artificial que foi criada pela humanidade e que criou a simulação que dá nome ao filme, que é a Matrix, foi criada dentro do computador, através da programação. Além disso, o Neo, que vive dentro de um programa de um computador, é um hacker que acredita viver na realidade e ainda trabalha como programador. E o tipo de computador que mais aparece no filme é o computador de tubo de 1999. Esse computador aqui é semelhante ao computador que eles usavam na época. O computador do Neo é branco, mas esse daqui é parecido. Eu vou mostrar para vocês.
Essa dupla de poltronas vermelhas servem não só para contribuir para essa estética vampiresca que o vermelho e o preto compõem, mas também para servir de interseção entre três cenários: o hotel velho em que o Neo conhece o Morfeu ainda dentro da Matrix, o cenário com fundo branco do programa de computador carregando e a simulação do deserto do mundo real. Ou seja, essas poltronas são elementos de continuidade, para que a nossa visão não fique tão perdida nessa transição entre três cenários totalmente diferentes. Outro objeto que aparece nas cenas de ação de Matrix é a ferramenta quadrada de ferro que solta balas. É interessante o uso dessa ferramenta aqui, porque mesmo que você não tenha entendido o conceito filosófico por trás do filme, você ainda tem um ótimo filme de ação para assistir aqui. E ela funciona como um elemento para tornar mais concreto e menos abstrato o conflito dentro de um computador, dentro de uma simulação da realidade. Então, ela é importantíssima para a ação do filme. Eu estou fazendo esse malabarismo com as palavras porque eu não posso dizer o nome do objeto que a Trinity está segurando na imagem, senão o algoritmo dessa Matrix, que é o YouTube, não vai recomendar o meu vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Mas vocês sabem o nome desse objeto. Agora, vamos falar do cenário. Matrix tem os cenários dentro das simulações e os cenários do mundo real. Existem dois tipos de simulação no filme. A Matrix, que é uma simulação programada por inteligência artificial, e as outras simulações, que são programadas por membros da resistência. Os cenários dentro da Matrix são a cidade, a empresa em que o Neo trabalha e o hotel velho que o Neo conhece o Morfeu. Uma coisa interessante do prédio da empresa em que o Neo trabalha é o letreiro que forma o nome dessa empresa, com a palavra Metacortex. Eu posso usar a palavra meta em outra palavra, além de metacórtex. Eu posso usar a palavra meta na palavra metafísica. Se a física estuda o comportamento da matéria, aquilo que eu posso tocar, como esse microfone, a metafísica estuda coisas que eu não posso tocar, como, por exemplo, as emoções, os sentimentos, as sensações, coisas metafísicas, coisas que eu não posso ver nem tocar. Isso é o significado de meta. E o córtex se refere a uma parte do seu cérebro. Então, nós podemos falar aqui de um cérebro artificial, assim como uma inteligência artificial. Eles pensaram até nesse detalhe. A cena em que o Neo conhece o Morfeu tem a estética do terror. Pense bem, o Neo chega a um prédio alto
à noite, durante uma tempestade. Está chovendo muito. Um raio ilumina o céu. Ele sobe uma escadaria enorme até chegar a um dos andares mais altos para falar com um cara. Parece que o Neil está entrando no castelo do Drácula. E é essa a intenção da cena. Isso é feito de propósito. Nesse cenário, nós podemos ver uma mobília antiga, desgastada, mal conservada, um cenário mal iluminado, empoeirado e uma simetria que causa uma estranheza na fotografia da cena, porque se você reparar, tem uma poltrona de cada lado da imagem. A lareira contorna os dois personagens. E o copo com água que o Neil vai usar para tomar a pílula vermelha está bem no centro da imagem. Então, nada visualmente falando é à toa nesse filme. Tudo é pensado no mínimo detalhe. Os cenários das simulações da resistência são o programa carregando, o deserto do mundo real, a réplica da Matrix e, por último, o dojo. Se eu disser para você, imagine duas pessoas conversando numa sala de estar. Provavelmente, você vai pensar em duas pessoas sentadas no sofá conversando enquanto assistem televisão. É fácil. Mas e se eu disser para você, imagine duas pessoas conversando dentro de um programa de computador carregando? É difícil. Por que é difícil? É difícil imaginar duas pessoas dentro de um programa de computador porque é algo abstrato. A sala de estar é algo concreto, é um cenário cotidiano, mas um programa de computador é metafísico, é abstrato. As pessoas não estão dentro de programas de computadores. Ou não. Na verdade, eu estou aqui no YouTube e o YouTube é um programa de computador. E é por essa dificuldade de imaginar algo tão abstrato que eu admiro o exercício de criatividade que é esse cenário branco do programa carregando. Aqui nós podemos ver o Morfeu conversando com o Neo e o Neo pergunta: nós estamos dentro de um programa de computador? E o Morfeu responde: é tão difícil de acreditar? Nessa cena, o conceito do programa de computador carregando ser o cenário é resolvido em tela através de uma solução simples e minimalista, que é colocar um fundo branco. Só que esse fundo branco, ainda assim, é impressionante para mim, porque você não consegue ver aonde termina o chão e começa a parede. Você não consegue ver aonde termina a parede e começa o teto. Aqui parece que o Morfeu está flutuando, mas ao mesmo tempo você consegue entender aonde é o chão. E olha que curioso, quando nós colocamos duas poltronas e uma televisão nesse cenário branco, ele automaticamente fica semelhante ao cenário de uma sala de estar convencional.
O cenário branco aparece novamente no filme, mas dessa vez ele gera um arsenal para o Neo e a Trinity usarem. E é interessante a forma com a qual esse arsenal entra na tela. Ele sai lá do fundo e ele vai se expandindo em forma de colunas e prateleiras até chegar perto dos personagens, como vocês podem ver nessa imagem. Uma coisa legal é que, com as simulações programadas pela Resistência, nós podemos ver o Neo e o Morfeu em qualquer cenário que o filme quisesse mostrar. E um dos cenários mais criativos que eu vi é o dojo. O dojo em que o Neo treina Kung Fu com o Morfeu. E é muito legal ver o dojo e eles lutando, porque é um cenário enorme, feito de madeira. É um cenário que presta homenagem a um cinema oriental de artes marciais que o Matrix se inspirou. Os cenários do mundo real são a colheita de energia humana, o deserto do mundo real e a nave Nabucodonosor. A colheita de energia humana é, sem sombra de dúvida, o cenário mais criativo de Matrix. Esse cenário tem uma estética do horror. Qual é a diferença do horror para o terror? O horror mostra o monstro. O terror demora para mostrar o monstro. O terror tem muito mais a ver com a antecipação do que de fato mostrar o monstro. Esse cenário que se mescla à maquiagem do ator tem o mesmo objetivo do punk, que é mostrar o lado feio da realidade, mostrar aquilo que é nojento, aquilo que é repulsivo, aquilo que é estranho, aquilo que assusta, aquilo que você não quer ver, mas você tem que ver, porque aquilo faz parte da realidade, faz parte de conhecer a verdade. E a verdade dói. Uma das coisas mais interessantes desse cenário é como ele pega emprestado tantos conceitos visuais da biologia e traz para dentro de um contexto maquinário, de um contexto mecânico, de um contexto eletrônico. Então, essa biotecnologia, digamos assim, é muito interessante de se ver justamente na estética do horror. Porque quando você pensa no horror clássico, você pensa em monstros, certo? E monstros, muitas das vezes, são misturas de animais. Ou, por exemplo, são insetos gigantes. E aqui nós podemos ver a mistura de todos esses conceitos, de insetos, de tecnologia. Perceba que o Neo está nascendo nessa cena. Visualmente e metaforicamente, ele é muito semelhante a um bebê que sai do útero da mãe, cheio de líquido amniótico, em uma placenta e com o cordão umbilical. Ou melhor, um cordão não, vários cordões, vários cabos ligados ao corpo dele. Repare nesse enquadramento que mostra outras pessoas em cápsulas iguais à do Neo. São como bebês dentro do útero de suas mães, ou melhor,
são como bebês dentro do útero da matriz, que é a tradução da palavra matrix, do inglês para o português. Exato, matriz vem de materno, de mãe. É essa a metáfora visual aplicada nessa cena. E é por isso que ela é tão assustadora. Ela mistura uma coisa tão bonita, que é uma mãe, com algo nojento, que são insetos, e algo totalmente artificial, que são máquinas. Nessa imagem, nós podemos ver o cabo que eu falei, que é plugado em um buraco que leva diretamente ao cérebro. O quão bizarra e criativa é essa cena. Repare que essas cápsulas vermelhas são como casulos de lagartas ou como moscas enroladas na teia de aranhas. Ou seja, o elemento visual dos insetos está presente aqui, de forma mecânica, de forma biotecnológica. Nessa imagem, dá para ver melhor a cápsula de perto, e olha que interessante como ela tem uma textura gelatinosa, brilhante, parece um gel. Aqui está a aranha que eu falei. Perceba que o desenho da máquina é totalmente inspirado em uma aranha. Aqui estão as patas e o bumbum da aranha, né? Outro elemento que é interessante de observar são esses cabos que estão plugados na coluna vertebral do Neo. Perceba como o Neo nessa cena está semelhante ao gabinete de um computador. Ou seja, perceba como ele aqui é uma peça que serve a um sistema e não um indivíduo com objetivos próprios. Ou seja, a narrativa visual de Matrix está presente e viva na tela. Quando o Neo sai da cápsula, ele cai em um tipo de esgoto daquele mundo pós-apocalíptico e ele é abduzido por uma nave. A nave é a Nabucodonosor. E repare como essa imagem não é uma imagem clássica de abdução alienígena. Então, mais uma vez, Matrix usa referências visuais de outros filmes. Outro cenário criativo é o cenário da nave Nabucodonosor, que basicamente, cara, é um conceito muito louco. Eles não estão no espaço, eles estão em uma nave hipertecnológica em um futuro pós-apocalíptico voando na Terra. E essa nave tem vários elementos interessantes, né? Toda uma parafernália tecnológica, computadores para todos os lados. Um objeto de cena que me chama a atenção dentro da Nabucodonosor é a cadeira que os membros da Resistência utilizam para entrar na Matrix. Essa cadeira se mescla à maquiagem que está presente no corpo dos atores, porque eles têm um buraco aqui atrás da cabeça, que é utilizado para poder plugá-los na Matrix, literalmente. E é muito interessante, cara. Nessa cena aqui, nós podemos ver toda a fiação atrás. Essa cena do beijo é um momento de clímax do filme, porque o Neo morreu na Matrix e, como o Morfeu disse, se você morrer em Matrix, você também morre na vida real,
porque o corpo não pode viver sem a mente. E aqui nessa cena, a Trinity mostra que assim como o corpo não pode viver sem a mente, o corpo não pode viver sem o coração. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou nessa análise. E se você chegou até aqui, é porque você gostou muito desse assunto. Então, inscreva-se no canal, porque eu tenho certeza que o conteúdo do canal Conto Mais é um estimulante para a sua criatividade. E também deixe o gostei, porque quando você deixa o gostei, esse vídeo é recomendado para mais pessoas que, assim como você, gostam desse assunto. Se você usa o Instagram, siga o perfil do canal Conto Mais, porque lá eu posto desenhos que eu mesmo faço. Atenção, o perfil é @o_conto_mais. Se você quer acompanhar outros possíveis projetos meus, siga o meu perfil no Instagram. É @otiago22. Tiago com THY. Agora vai aparecer outro vídeo do canal Conto Mais na tela. Se você gostou desse vídeo aqui, assiste esse outro vídeo porque você também vai gostar.